Olá, seja bem-vindo à nossa 7ª aula da disciplina de Matemática Financeira. E nessa aula nós vamos falar sobre o regime de juros compostos. Tá? O regime de juros compostos, ele basicamente, em resumo, a diferença dele do regime de juros simples é que com a evolução de cada período da operação financeira, o juro é sempre calculado sobre o saldo devedor anterior, né? Diferentemente do juros simples, que a referência para o cálculo de juro por período era sempre o capital, sempre o valor da dívida inicial. O regime de juros compostos, a título de informação, é basicamente, em 99% dos casos, o regime de juro adotado pelo comércio, pelos bancos, né? Existe até uma discussão de alguns professores que o regime de juros simples não deveria nem mesmo ser trabalhado nas escolas, porque o que vale na vida real, na verdade, são os juros compostos. Mas muito bem, discussões à parte, nosso objetivo aqui é fazer uma discussão, né, por meio de uma situação, problema, do funcionamento, né, do mecanismo operacional dos juros compostos. Para isso, nós vamos considerar um empréstimo de 100 unidades monetárias a uma taxa de juros de 2% ao mês. E aqui tem uma tabela para facilitar a nossa compreensão, que tem o mês, o período, o valor da dívida no início desse período, o valor da dívida ao final desse período, e uma decomposição do cálculo do juro. Então, como a gente fala de uma dívida de 100 unidades monetárias, então, ao início do primeiro período, essa dívida é, portanto, de 100 unidades monetárias. E qual é o valor da dívida final? É o valor da dívida inicial vezes a taxa de juros, que no nosso caso é de 2%. Portanto, a decomposição do cálculo de juros compostos é nada mais, nada menos que 100 vezes 0,02 mais o valor da dívida inicial. No nosso caso, nós teremos o valor de R$ 102. Aqui nessa parte eu vou simplificar e deixar apenas o valor total da dívida, que são os nossos 102. Ao início do próximo período da dívida, nós temos uma dívida inicial de R$ 102, que é o equivalente à dívida final do período anterior. E qual que vai ser a dívida final ao término desse período? A dívida final é igual à dívida inicial mais a dívida inicial vezes a taxa de juros, que é o mesmo. Veja que aqui nós temos uma adição e em cada um dos termos repete o termo 102. Então nós temos aqui 102 vezes 1 mais 0,02. Só que 102 é igual a quanto? É igual a essa expressão aqui, que também pode ser simplificada. Essa expressão aqui é o mesmo que 100, que multiplica 1 mais 0,02. Se nós substituirmos essa expressão no lugar de 102, nós vamos ficar com 100, que multiplica 1 mais 0,02 vezes 1 mais 0,02, que, resumida, fica igual a 100 vezes 1 mais 0,02 ao quadrado.
Se nós resolvermos essa expressão, nós vamos constatar que a dívida final desse período é o equivalente a R$ 104,04. Muito bem, vamos para o próximo período. A dívida inicial do período 3 é o equivalente a R$ 104,04. E vamos calcular qual vai ser essa dívida final. A dívida final é a dívida inicial, mas essa mesma dívida vezes a taxa de juros. Nós vimos do passo anterior que 104,04 é o equivalente a essa expressão. Primeiro, nós vamos colocar esse termo em evidência. Então, nós vamos ter 104,04, que multiplica, de novo, 1 mais 0,02. E R$ 104,04, perdão, unidades monetárias, é o mesmo que 100, que multiplica 1 mais 0,02 ao quadrado. Termos iguais, multiplicação, a gente conserva a base e somos expoentes. Portanto, o que nós vamos ter aqui é 100 vezes 1 mais 0,02 elevado à terceira. Se nós resolvermos essa expressão, nós vamos ver que o saldo devedor final, correspondente ao terceiro período, é de 106,1208 unidades monetárias. Indo ao quarto período, nós constatamos que a dívida inicial é igual à dívida final do período anterior. E o cálculo dela é dado da seguinte forma: dívida inicial mais dívida inicial vezes a taxa de juros. Adição, termo comum nos dois fatores da adição, eu vou colocá-lo em evidência, conforme foi feito nos passos anteriores. Então, ele vai estar multiplicando 1 mais 0,02. Acontece que 106,1208 é igual ao quê? A 100 vezes 1 mais 0,02 a terceira. Novamente, nós temos multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Portanto, o saldo devedor final vai ser o mesmo que 100, que multiplica 1,02 a quarta. Fazendo o cálculo do saldo devedor final, da dívida final, nós teremos 108,243216. Aqui eu estou usando todas as casas decimais que a calculadora mostrou, unidades monetárias. Pois bem, nós poderíamos estender essa tabela, por várias linhas, mas já foi possível observar o seguinte fenômeno. O cálculo do saldo devedor final, da dívida ao final de cada período, é dado pelo quê? O que está se repetindo aqui em todos esses termos? Está se repetindo o nosso capital, o capital inicial, o termo 1 mais a taxa de juros, elevado ao expoente, que é equivalente ao mês ou ao número do período. Conforme a gente pode ver, expoente 1, mês 1,
expoente 2 vezes 2 e assim por diante. De forma que nós podemos generalizar um montante para o período N. O montante vai ser nada mais, nada menos que o capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros I elevado ao tempo N. Que, numa outra nomenclatura, também pode ser entendido assim: valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo N. Então, foi feita aqui uma generalização, tomando por mão um exemplo. Tá? Eu poderia utilizar qualquer valor de capital ou até um valor genérico, né? Uma letra, a própria letra C, e a gente conseguiria chegar nessa mesma fórmula para o montante. É hora de aplicar esse conceito, essa fórmula, para cálculo do montante de juros compostos em alguns problemas práticos. Então, vamos considerar o primeiro exemplo, onde o capital de 2.000 unidades monetárias é aplicado por 8 meses a uma taxa de juros de 5% ao mês, cuja capitalização mensal em regime de juros compostos. Qual é o montante? Primeiramente, nós temos, através do enunciado do problema, o valor do capital, temos o tempo em que ele vai ser aplicado e temos a taxa de juros. Lembre-se sempre de observar que a unidade de medida da taxa de juros está correspondente à unidade de medida do tempo. As duas coisas têm que combinar. Lembre-se que a fórmula do montante é capital, que multiplica 1 mais a taxa I elevado ao tempo N. Montante vai ser igual, no nosso exemplo, a 2.000, que multiplica 1 mais a taxa de juros em percentual elevado ao tempo 8. Montante vai ser igual a 2.000 vezes 1,05 à oitava. Utilizando uma calculadora, nós obteremos o seguinte resultado. Aproximadamente 2.954,91 unidades monetárias. Então, isso é um cálculo simples, né? Os dados foram dados, capital, tempo e taxa de juros, para se calcular o montante. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Um capital foi aplicado por 10 meses a uma taxa de juros de 4% ao mês em regime de juros compostos e gerou um montante de 1.480,24 unidades monetárias. Qual é o valor do capital aplicado? Bom, então, capital é o que deve ser aplicado, montante foi informado, 1.480,24 unidades monetárias, taxa de juros 4% ao mês e o tempo, nosso N, 10 meses. A fórmula do montante, conforme vimos anteriormente, é essa. Eu simplesmente vou substituir os dados. 1.480,24 é igual a C, que multiplica 1 mais a taxa de juros em percentagem elevado ao tempo, que no nosso caso é 10. 1.480,24 dividido por 1,04 a décima. Esse vai ser o valor do nosso capital. Utilizando uma calculadora científica, nós conseguimos realizar esse cálculo.
aproximadamente 999,997 unidades monetárias, que para um arredondamento, né, nós poderíamos afirmar aí, sem muito problema, que o valor aplicado foi de 1.000 unidades monetárias. Vamos ao terceiro exemplo. Então, a pergunta é a seguinte: quanto tempo leva para que um capital aplicado à taxa de 3% ao mês em regime de juros compostos dobre de valor? Bom, quais são os dados que eu tenho nesse problema? Bom, vou para o mais fácil. Eu tenho a taxa de juros, 3% ao mês. Eu sei que o meu capital precisa dobrar de valor. Então, eu tenho um capital, que é o próprio C, e eu tenho um montante, se o capital dobra de valor, então eu tenho um montante igual a 2 vezes C. Qual é o tempo necessário para que isso aconteça? Vamos substituir na nossa fórmula. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. No lugar do meu montante, eu vou substituir por 2 vezes C, que é igual a C, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,03, elevado a N. C está multiplicando, pode passar dividindo. 2C sobre C igual a 1,03 elevado a N. Simplificando essa expressão, nós vamos ficar com 1,3 elevado a N é igual a 2, que é uma equação exponencial que, se nós observarmos, só pode ser resolvida por meio de um logaritmo. N é o logaritmo de 2 na base 1,03, que, fazendo aqui uma mudança de base, é a mesma coisa que o logaritmo de 2 na base 10, dividido pelo logaritmo de 1,03. Utilizando uma calculadora, no caso aqui científica, nós conseguimos fazer esse cálculo. Logaritmo de 2 dividido por logaritmo de 1,03. Aproximadamente 23,45 meses. Então, nós tivemos aí 3 exemplos, um para achar montante, outro para achar capital, e esse para achar o prazo, tá, de uma aplicação em juros compostos. Desejo a vocês bons estudos.